Minha namorada usou uma roupa transparente no aniversário surpresa dela. Eu organizei, na semana passada, uma festa surpresa para minha namorada com cerca de 60 pessoas. Fiz um acordo com a mãe dela para realizar o evento em sua casa, sem que ela descobrisse. Após sua saída da faculdade, passamos na minha casa e disse a ela para se arrumar, pois iríamos sair para jantar depois. No entanto, propositalmente escolhi um restaurante próximo à casa dela, mencionando o local e esperando que ela sugerisse estacionar o carro lá. O que eu não esperava era que, ao sair do banho, ela estivesse vestindo uma roupa transparente e apenas um sutiã de renda. Eu comentei sobre isso na hora, mas ela respondeu que queria usar essa roupa há algum tempo e que estávamos indo para um restaurante. O ponto é que não estávamos indo para um restaurante, e o sutiã de renda que ela estava usando deixava seu peito praticamente à mostra na blusa. Fiquei preocupado naquele momento, mas pensei que, assim que ela percebesse a festa quando chegássemos à casa dela, trocaria de roupa e não seria um problema. No entanto, quando chegamos lá, ela estava muito animada com a festa, e quando mencionei se ela não se sentiria mais confortável trocando de roupa, ela disse que era bobagem e que não era nada demais. Até aquele momento, estava tudo bem, porque pelo menos ela estava usando esse sutiã que disfarçava um pouco. O problema ocorreu quando, em certo ponto, com todos já um pouco bêbados, ela decidiu convidar as pessoas para nadar e simplesmente pulou na piscina. Quando percebi, ela já estava nadando e a roupa estava ainda mais transparente. Eu pensei que, quando ela saísse da piscina, se trocaria e tudo ficaria resolvido. Quando ela finalmente saiu da água, vi que ela havia se enxugado e ido ao banheiro para se arrumar. Quando ela saiu, notei que ela estava apenas com a blusa transparente e havia retirado o sutiã de renda. Nesse momento, a puxei para um canto e perguntei por que ela havia tirado o sutiã, pois parecia que seu peito estava à mostra. Ela explicou que o sutiã estava encharcado, o que era verdade, e que a blusa secaria rapidamente, então decidiu tirar o sutiã. Ela começou a dizer que não havia nada de errado e que eu estava exagerando. Eu não queria brigar e acabei deixando para lá. A festa continuou por mais umas 2 horas, com cerca de 25 pessoas ainda presentes, e ela usando a blusa transparente sem o sutiã. Eu não conseguia acreditar naquilo, mas ambos já tínhamos consumido álcool, então preferi adiar a conversa. Para piorar, ouvi uma amiga dela comentando: "Amiga, o que você está fazendo? Parece que está quase nua." Ela respondeu: "Eu sei, kkkk." Meu sutiã estava muito molhado, mas juro que sempre quis usar uma roupa transparente assim. Simplesmente ignorei naquele momento, pois não valia a pena a discussão. No dia seguinte, comentei com ela que não havia achado legal o que tinha acontecido, pois ela poderia ter trocado de roupa, mas ela insistiu que eu estava exagerando e que não havia nada de errado nisso. Simplesmente não sei o que pensar. A menina que eu queria me relacionar sumiu depois de que falei que gostava dela. Fiz uma viagem de férias e resolvi instalar o Tinder. Conheci uma menina muito legal, com muitas coisas em comum. Após uma semana de conversa, decidi ir até a cidade dela para conhecê-la, que fica a quase 100 quilômetros de distância. Fomos a uma pizzaria, fui super simpático e educado, abri a porta do carro e tudo mais. Conversamos com muita intimidade, e depois acabamos nos envolvendo. Houve uma química incrível, e ambos estávamos procurando um relacionamento. Conversamos um pouco mais, e após 3 dias, enviei uma mensagem pedindo as fotos que tiramos. Logo em seguida, compartilhei meus sentimentos da seguinte forma: 20 horas e 6 minutos, gostaria de te dizer uma coisa. 20 horas e 6 minutos, foi muito bom ter saído com você, sério. 20 horas e 6 minutos, você é muito simpática. 20 horas e 7 minutos, e seu sorriso é lindo. Coração vermelho, modificador de emojis com tom de pele médio claro. 20 horas e 8 minutos, gostei muito de você. Coração vermelho. Ela costumava responder rapidamente, e quando não respondia, dizia que estava muito ocupada estudando. Até aí, tudo tranquilo. No entanto, depois que enviei essas mensagens carinhosas, ela simplesmente desapareceu, visualizou e não respondeu mais.
Não sei se fui demasiadamente carinhoso e carente ao enviar essa mensagem, já que ela mencionou ter terminado um relacionamento há 6 meses por causa da carência excessiva do ex-namorado. Será que essa mensagem deu a ela a impressão de que eu estava sendo grudento? O que devo fazer? Tenho dificuldade em expressar minha sexualidade. Busco conselhos e perspectivas. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês e obter algum feedback ou conselho, ou qualquer coisa do tipo. Para pintar o quadro, tenho 28 anos e sou uma mulher com uma deficiência física, tenho cifose e ando com uma bengala. Apesar dessas falhas, sou, em geral, bastante bonita, em forma e atraente, aberta e extrovertida. No entanto, sempre lutei com minha imagem feminina, e por muito tempo não pude falar livremente sobre minha sexualidade e relacionamentos como se fosse proibido, ou as pessoas pensassem que é estranho para mim ter uma vida assim. Através da terapia, percebi que a maioria desses pensamentos são simples projeções dos meus próprios medos, e as pessoas raramente, se é que alguma vez, se surpreendem quando entro em uma conversa desse tipo. No entanto, em certos momentos, ainda tenho dificuldade em expressar minha sexualidade e meu interesse por homens, talvez por medo de rejeição. Quando estou interessada em alguém, sinto que bloqueio essa energia e não permito que eles me vejam dessa maneira, se isso faz sentido. Nunca sei se é apenas uma projeção. Eu acho que ele não me vê como parceira sexual, ou se eles realmente não veem. Flertar não vem naturalmente para mim quando não me sinto confiante sobre a reação da pessoa, mas às vezes acho que deveria interagir e flertar e ser aberta para mostrar à pessoa que tenho interesse nela. Já tive parceiros sexuais no passado, e em geral, minha deficiência afeta esse aspecto ligeiramente, mas não de uma maneira perturbadora, ou seja, o homem precisa ser um pouco mais ativo e mudar de posições. No entanto, nunca estive em um relacionamento sério, o que também contribui para minhas inseguranças nessa área. Espero ouvir algumas perspectivas sobre se meus medos são realistas e relevantes, ou se estou pensando demais nisso, bem como conselhos sobre como abraçar minha sexualidade e me sentir mais segura em ser vista dessa maneira. Não consigo parar de pensar em um cara que conheci no exterior, mas estou em um relacionamento. Ok, então para um contexto. Recentemente acabei de retornar ao Reino Unido depois de passar o verão nos Estados Unidos ganhando experiência de trabalho em uma empresa corporativa. Eu e alguns outros tivemos essa oportunidade por meio de uma bolsa de estudos abrangente de nossas universidades de origem. Então, durante o verão, moramos juntos, viajamos juntos e alguns de nós até trabalhamos juntos. Foi um dos melhores verões da minha vida, e eu constantemente penso o quão sortuda fui por ter recebido essa oportunidade. Houve muitos dramas durante o verão, mas na maior parte eu não estava envolvida. Durante a minha penúltima semana nos Estados Unidos, os colegas de apartamento dos meus colegas de quarto decidiram fazer uma festa de despedida para eles, o que eu estava hesitante em participar, principalmente porque estava cansada e não estava com vontade de fazer a viagem do nosso bairro até o centro da cidade. Depois de pensar que essa provavelmente seria minha última festa nos Estados Unidos e que nunca se sabe quem você encontra nessas coisas, decidi ir. Eu já havia conhecido a maioria das pessoas lá em festas anteriores, mas meus colegas de quarto me apresentaram a alguns colegas de trabalho deles. Um cara que me apresentaram percebi que me dei muito bem com ele, vamos chamá-lo de Jack, 22 anos. Conversamos a noite toda e minhas primeiras impressões dele foram de que ele era engraçado, inteligente e divertido de se estar por perto. Ele também havia estudado no exterior em meu país de origem, então tínhamos muito o que conversar nesse aspecto. De qualquer forma, no final da noite começamos a falar sobre nossos planos para a semana seguinte, e eu disse a ele que provavelmente estaria em casa depois do trabalho, já que todos os meus colegas de quarto haviam terminado seus estágios uma semana antes de mim e estavam indo embora do país. Ele sugeriu que fossemos a um parque popular e nos juntássemos aos amigos dele para jogar Jeopardy! Eu estava um pouco hesitante porque não tinha certeza das intenções desse cara, mas como ele não chamou diretamente de um encontro, pensei inocentemente nisso e concordei. Afinal, ele era uma boa companhia e não achei que algo aconteceria, já que eu estava indo embora na semana seguinte e ele sabia disso. Tivemos uma conversa realmente boa, e na minha opinião, era principalmente inocente, mas então ele começou a flertar um pouco comigo, me chamando de fofa, dizendo que estava feliz por ter vindo à festa porque eu estava lá, etc. Antes de meus colegas de quarto irem embora, eu conversei com eles sobre isso e eles disseram que ele tinha uma personalidade bastante flertadora e que era assim com muitas pessoas, por isso decidi encontrá-lo mesmo assim.
Eles disseram que não havia necessidade de contar ao meu namorado sobre o encontro, a menos que Jack insinuasse algo. Então eu não contei. De qualquer forma, voltando à história, ele ficou um pouco flertando e eu não estava certa se isso era apenas parte da personalidade dele ou se era uma tentativa séria de flertar. Então fiquei quieta e tentei não me envolver. No Jeopardy pude notá-lo me olhando muito, então eu sabia naquele momento que havia uma grande chance de ele gostar de mim de verdade. Eu estava começando a me sentir um pouco culpada nesse ponto, então decidi sair, avisei Jack e ele insistiu em me acompanhar até a porta para pegar um Uber. Os Ubers estavam absurdamente caros naquela noite, então eu disse que pegaria um meio de transporte e ele ofereceu para eu passar a noite na casa dele. Ele então começou a falar sobre o quão bom foi o dia comigo, etc., e perguntou se poderia me beijar. Eu recusei educadamente e ele aceitou bem, e então fui embora. Jack me mandou uma mensagem enquanto eu estava indo para casa e expliquei a ele que estava em um relacionamento de volta para casa e que não contei antes porque não achei que isso fosse um encontro. Novamente, ele lidou bem com a situação e disse que estava feliz em sermos amigos e ter interações platônicas, então foi isso. Neste ponto, eu estava refletindo bastante. Estive com meu namorado, 21 anos, por mais de 2 anos e o amo muito, é claro. Embora tudo que eu já conheci seja o nosso relacionamento, nesses 2 anos, vi meu namorado com muita frequência e fizemos tudo juntos, já que frequentamos a mesma universidade e estudamos a mesma graduação. Mas após minha temporada nos Estados Unidos, percebi que perdi a oportunidade de fazer amizades, conhecer novas pessoas e simplesmente existir como minha própria pessoa. Por mais difícil que seja admitir e por mais terrível que eu me sinta, estou percebendo que parte de mim também gostava de Jack dessa maneira. Embora eu nunca trairia meu namorado e saiba como às vezes a grama parece mais verde do outro lado, decidi que ainda queria ser amiga de Jack, então alguns dias depois nos encontramos novamente para tomar um café. Eu me perguntava se haveria uma diferença em como ele agiria comigo agora, uma vez que ele sabia que eu tinha um namorado. Mas foi bastante semelhante da última vez, ainda tínhamos a química que tínhamos desde a primeira vez que nos conhecemos na festa. Seja uma química de amizade ou uma química romântica, eu não tenho certeza, mas de qualquer forma era inegável. Ele não me chamou de fofa dessa vez nem pediu para me beijar, eu diria que foi muito platônico, embora eu tenha gostado da companhia dele. 2 dias antes de eu ir dos Estados Unidos para o Reino Unido, nos encontramos mais uma vez. Foi muito divertido e mais uma vez a química platônica estava lá. Comemos alguma coisa, fomos a um bar de jazz e depois fomos para o Esplanada e ficamos apenas conversando sobre a vida. Relação da namorada com o ex-marido, realidade e necessidade de conselhos. Olá a todos, estou procurando alguns conselhos sábios. Recentemente, conheci alguém. Tenho 45 anos e ela tem 50 anos, estamos juntos há 6 meses. Realmente nos entendemos e já tivemos muitas experiências incríveis juntos. Ela demonstra muitas qualidades que realmente me interessam, compartilhamos muitos interesses, e pelo que posso ver, isso tem sinais de que podemos construir um relacionamento saudável a longo prazo. Sinto que posso desenvolver sentimentos verdadeiramente significativos por ela a longo prazo, e ela sente o mesmo por mim. É muito emocionante, e ambos estamos sintonizados um com o outro. Às vezes, sinto até que encontrei minha alma gêmea, pois houve vários momentos profundos entre nós. A única coisa é, e aqui é onde estou lutando para navegar, ela é divorciada e eles têm um filho juntos que agora está na casa dos 20 anos. Estou totalmente confortável com ela tendo uma amizade saudável com seu ex, para coparentar seu filho juntos. Eu entendo isso. Tenho espaço para isso e incentivo isso pelo bem do filho deles. Apenas observando as interações deles ao longo do tempo, sem dizer nada, parece que ela ainda está emocionalmente muito ligada a ele. Eles se divorciaram há muitos anos, e ela me disse que são apenas amigos, mas algo não me parece bem. Eles se comunicam o tempo todo, ligações e mensagens, e ela compartilha todos os detalhes do nosso relacionamento com ele. Ele é um tópico de conversa constante, o que é legal, mas depois de um tempo, é simplesmente desgastante. Ela estava falando no telefone com ele outro dia e, depois de desligar, começou a me falar sobre o quanto estava apaixonada por ele quando estavam juntos e como ele agora é o seu melhor amigo. Quero estar lá para ela em todos os níveis, mas foi um pouco doloroso absorver tudo isso.
A maioria de sua comunicação não tem nada a ver com o filho deles e é tudo sobre eles. Do jeito que vejo as coisas, se quisermos desenvolver nosso relacionamento, precisa haver espaço emocional para nós, e parece que uma grande parte desse espaço já está ocupada por ela. Parece que ela precisa de validação ou de ser vista, não apenas por mim. Estou seguindo minha intuição aqui, minha sensação é que ela não deixou ir o que tinham antes. Eu realmente gosto dela e não quero perdê-la de forma alguma. Ainda não disse nada, e honestamente não sei como abordar isso. Não quero parecer inseguro ou estar tentando dizer a ela o que fazer ou como ser. Sei que preciso aceitá-la e amá-la pelo que ela é. Tudo que temos juntos até agora tem sido realmente incrível, é apenas essa questão que preciso resolver para que nosso relacionamento avance. Estou interessado em fazer a coisa certa para ambos, e não quero que seja um catalisador para algo insalubre no futuro. Estou em um ponto em que preciso abordar essa preocupação. Gostaria de ouvir quaisquer pensamentos e perspectivas sobre isso. Nunca estive nesta posição antes e não sei como abordar esse tópico de maneira saudável e equilibrada. Não quero investigar ou agir como terapeuta aqui, pois, na minha opinião, isso não é saudável. Sou apenas eu? Isso é uma preocupação realista? Obrigado por quaisquer pensamentos sobre o assunto. Minha mãe ouvindo os vizinhos falando sobre ela, mas eu não posso e não podemos ter nenhuma conversa em casa, ou mesmo uma ligação telefônica, tudo em nome dos vizinhos. Eu não sei o que fazer, minha vida está desmoronando. Tenho 27 anos e sou a única filha de uma mãe solteira de 49 anos, e moro em outra cidade por causa do trabalho. No mês passado, minha mãe começou a reclamar sobre os vizinhos tentando danificar as lajes de concreto em nossa calçada e o muro de nossa propriedade também. Um dos filhos dos vizinhos foi encontrado andando de bicicleta sobre as lajes de concreto perto do meu portão, o que causou mais danos, tornando difícil para os veículos entrarem em nossa propriedade devido às peças de concreto quebradas perto do portão. Os vizinhos sempre foram problemáticos, anteriormente passavam com um veículo maior pelas estreitas ruas laterais perto da minha casa, e um dos muros da propriedade rachou por causa disso, e eles nunca o consertaram. Em nosso país a polícia não ajuda muito, na verdade, quem vai reclamar acaba sendo punido. Instalamos câmeras de segurança ao redor da casa depois disso. No mês passado, minha mãe ligou para o pai daquele garoto e disse a ele que iria denunciar o garoto à polícia. Ela tem a gravação dessa conversa em seu telefone, e pareceu que o cara ficou chateado quando ela disse isso, mas no final ele parecia não se importar muito, pois estava irritado que minha mãe nem explicou direito as coisas, e eles encerraram a ligação. Coisas estranhas começaram a acontecer depois disso. Eu estava na cidade onde trabalho e quando liguei para ela, ela começou a se comportar de maneira louca e me disse como os vizinhos estão todos muito silenciosos agora e estão tentando bisbilhotar tudo o que ela diz. Ela começou a suspeitar que eles estão até grampeando suas ligações telefônicas, o que é totalmente insano. Meus vizinhos não são algum serviço de espionagem, são apenas pessoas comuns, e eu não entendo por que ela inventaria coisas assim. Ela começou a ficar realmente paranoica e dizia que conseguia ouvi-los falando coisas ruins sobre ela o tempo todo. Fiquei preocupada e fui vê-la. Ela não estava comendo nem dormindo direito, e seu rosto tinha ficado mais magro, o que realmente partiu meu coração. Ela disse que conseguia ouvi-los falando sobre ela com base em qualquer conversa que tivéssemos entre nós. Como se pudessem ouvir cada palavra que dizíamos em voz normal um para o outro e que estavam usando isso para espalhar mentiras sobre nós com outros vizinhos e tornar nossa vida muito difícil naquela área. Eu tentei muito, mas honestamente não consegui ouvir nada do que ela me disse. Ela diz que não consigo ouvir as vozes deles porque há algo errado comigo ou porque sou incapaz de ouvir as coisas corretamente. Tudo isso está sendo demais para eu lidar. Como solução temporária, a levei comigo para minha cidade e ficamos lá por cerca de um mês e depois voltamos para casa. Mesmo depois de passar esse tempo longe de casa, ela ainda não está superando esses problemas. Ela sempre me pede para falar baixo simplesmente porque os vizinhos estão ouvindo constantemente. Isso me irrita muito porque realmente não consigo controlar minha voz desse jeito, e isso está me estressando demais. Não consigo ter uma conversa normal com ela porque ela fala em um tom extremamente baixo se o tópico for importante, a ponto de eu não conseguir ouvi-la, o que me irrita muito. Além disso, tive um término ruim no mês passado,
e meu trabalho e minha vida pessoal estão indo mal, suspeito que tenho e só consegui perceber isso alguns meses atrás. E é realmente difícil para mim controlar minhas emoções, especialmente a raiva. Como sou a única filha e não estamos realmente em contato com a família estendida por causa de vários problemas passados, não consigo envolver a família de forma alguma. Minha mãe é totalmente contra envolver a família porque não quer que eles saibam de seus problemas, pois isso é uma vergonha para ela. Da última vez eu já falei com ela que isso poderia ser um problema de saúde mental, e ela estava disposta a buscar ajuda. Mas hoje, quando mencionei isso, ela não está pronta para considerar a possibilidade de que algo possa estar errado com ela. Não tenho conhecimento de problemas de saúde mental que ela tenha tido no passado, e ela sempre pareceu mentalmente saudável para mim. Na verdade, sempre estive confusa sobre meus próprios problemas durante toda a minha vida. Hoje brigamos por horas e eu realmente estou desmoronando. Decidi ir ao hospital com ela amanhã e falar com um psicólogo. Mas o estigma em torno da saúde mental é tão alto que tudo parece aterrorizante para mim agora. Não sei mais como ajudá-la. Não tenho irmãos e nenhuma família em quem eu possa realmente confiar e que me apoiaria. Nem mesmo um namorado. Ele me deixou no ponto mais baixo da minha vida. Eu realmente me senti suicida durante esse término, e realmente não sei como posso continuar. Minha mãe é minha única família, e com ela em uma situação assim, estou perdendo a cabeça. Minha mãe parece estar tendo alucinações, mas é muito difícil ajudá-la e conversar com ela, e minha vida já está desmoronando. Não sei mais o que fazer com a minha vida. É justo querer fazer sacrifícios apenas pelo seu parceiro se ele também estiver disposto a fazer o mesmo por você? 26 anos, 27 anos. Meu namorado e eu estamos em um relacionamento à distância há 1,5 anos, namoramos pessoalmente por 2 anos antes disso. Estou em Amsterdã e ele está na área da Baía de São Francisco. Ele conseguiu entrar em um ótimo programa de pós-graduação lá, financiado pelo trabalho, então fazia sentido para mim tentar voltar para lá. Agora eu amo Amsterdã. Ela é praticamente perfeita em termos de design. Adoro como é fácil andar de bicicleta e o quão amigável é para as pessoas, e poder viajar pela Europa é incrível. Então, eu realmente senti que estava abrindo mão de muito aqui, especialmente porque estou 99% certa de que quero voltar aqui um dia para criar filhos, e me vejo envelhecendo aqui mais do que nos Estados Unidos. Ele estava na mesma página que eu e sabia o quão importante isso era para mim. Disse que também queria se mudar para a Europa quando terminasse a escola. Ele já é cidadão da UE. No entanto, estávamos discutindo isso um dia e ele disse que se conseguisse um emprego no final da escola que lhe permitisse o estilo de vida que ele quer nos Estados Unidos, ele não tem certeza se conseguiria resistir a isso, e que se eu conseguisse um emprego na Europa enquanto ele não conseguisse, ele não sabe se também se mudaria comigo se não conseguisse um emprego ao mesmo tempo. Isso realmente me chocou e me magoou profundamente, porque basicamente eu tinha planejado abrir mão de viver nesta cidade que amo por ele, e ouvir ele dizer que não sabe se faria o mesmo sacrifício realmente me deixou chateada, pois não sei como ele poderia me considerar uma parceira de vida e dizer isso. Agora, sinto que não deveria voltar por ele se ele não faria algo semelhante por mim no futuro. Estou errada e sendo imatura ao pensar assim? Deveríamos apenas sacrificar algo que o outro parceiro também estaria disposto a sacrificar? Meu chefe, 37 anos, me beijou 27 anos, e depois age como se nada tivesse acontecido. O que ele estava pensando? Tenho trabalhado com ele por mais de 1 ano agora. No começo eu trabalhava para uma empresa fornecedora da empresa dele, mas ele me recrutou quando soube que eu tinha saído. Um dia, saímos à noite com alguns colegas, bebemos e fomos ao karaokê. Eu estava sentada ao lado dele, quando ele de repente segurou minha mão e acariciou minha coxa. Mas depois daquela noite, tudo voltou ao normal no dia seguinte, então eu achei que ele estava apenas muito bêbado. Então, avançando 5 meses, ele me convidou para jantar, fomos dar um passeio no parque, ele me segurou pela cintura e me beijou. Estou totalmente confusa agora, porque ele voltou ao normal e age como se nada tivesse acontecido. Será que estou sendo explorada?